Então, você tem que saber que os evangelhos, os 4 evangelhos que temos no Novo Testamento, Marcos, Mateus, Lucas e João, mentem descaradamente. Este vídeo é o primeiro de uma playlist de vários vídeos sobre essas mentiras dos evangelhos. Então, assista este vídeo até o final e se você gostar, se inscreva no canal, deixe o like, ative os sininhos das notificações para receber os próximos vídeos. A primeira mentira é sobre Jesus ser descendente de Davi. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 1 até o verso 17, e o Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 23 a 38, traçam a genealogia de Jesus, dizendo que Jesus descende de Davi, que Jesus é da tribo de Davi. O problema com esta declaração é que os mesmos evangelistas vão dizer que Jesus nasceu de uma virgem. Se Jesus nasce de uma virgem, portanto ele não teve um pai biológico, não teve um pai humano, o próprio Jesus vai dizer que o seu pai é Deus. Então a genealogia que é traçada por esses evangelistas não faz sentido. Ou seja, não é verdade quando eles dizem que Jesus é da tribo de Judá, que Jesus é descendente de Davi. A segunda mentira é sobre a profecia do nascimento virginal de Jesus. Mateus capítulo 1, verso 21 e 22 diz o seguinte: Ela dará à luz um filho, referindo-se a Maria, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, segundo Mateus, há uma profecia no Antigo Testamento de que Jesus deveria nascer de uma virgem. Ele está se referindo ao texto de Isaías 7, verso 14, que diz que, por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. O que acontece é que, primeiro, a palavra virgem que aqui aparece é uma tradução equivocada do termo Alma, em hebraico, que significa jovem mulher, e não necessariamente virgem. Tá? O termo que necessariamente significa virgem é o termo Betulá, que aqui não aparece. O termo que aqui aparece no hebraico é Alma. Portanto, aqui é uma tradução equivocada. Segundo, temos o contexto de Isaías 7, verso 14. Tá? Quando se presta atenção ao contexto deste texto, verifica-se que o verso 14 não é uma profecia do nascimento virginal de Jesus Cristo. Versículo 1. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei, a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se, como as árvores da floresta agitam-se com o vento. O que estava acontecendo é o conflito. O rei da Síria e o rei de Israel, norte, haviam feito uma aliança entre si para juntos atacarem Jerusalém. Quando Acás soube desta aliança entre a Síria e Israel norte, e que eles estavam conspirando para destruir o seu reino, ficou com medo. É diante deste conflito que aparece o profeta Isaías com uma mensagem da parte de Javé para confortar o rei e o povo. No versículo 7 está escrito assim: Assim diz o soberano Senhor, não será assim, isso não acontecerá. O que não deveria acontecer? A destruição de Judá, de Jerusalém. Ou seja, aquilo que Acás temia
não iria acontecer segundo Javé. Então, essa era a mensagem que Isaías trouxe para Acaz. E como uma espécie de garantia de que Deus iria de fato cumprir a sua palavra, ele deveria pedir um sinal a Deus. Conforme lemos no verso 10, disse ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Então é dali onde vamos ter o verso 14, dizendo: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A jovem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Então até aqui você já percebe que o texto não tem a ver com Jesus Cristo, não tem a ver com os tempos de Jesus Cristo. Tem a ver com o tempo do próprio profeta Isaías, o tempo do rei Acaz e com o conflito que estava tendo naquele momento. Esse é o contexto. Mas se você ainda assim insistir que este menino que deveria nascer é Jesus Cristo, então você tem que demonstrar que o que está escrito aqui no verso 15, no verso 16 e no verso 17 se concretizaram na vida de Jesus. Porque o verso 15 diz assim: ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. É só demonstrar que isso aconteceu na vida de Jesus Cristo. Verso 16. Mas, antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. É só você demonstrar que antes que o menino Jesus soubesse rejeitar o mal e escolher o bem, foi assim que a terra dos 2 reis, o rei da Síria, o rei de Israel Norte, ficou deserta. Verso 17. O Senhor trará o rei da Assíria sobre você e sobre o seu povo e sobre a descendência de seu pai. Serão dias como nunca houve desde que Efraim se separou de Judá. Também é só mostrar quando é que o Senhor, no tempo de Jesus, trouxe o rei da Síria para resolver a situação de Acaz. Então, não tem como encaixar essas coisas na vida de Jesus, ou no tempo de Jesus. No tempo de Jesus, o reino da Síria já não existia. Então, você ainda duvida que os evangelhos mentem? Que a sua Bíblia Sagrada mente? O evangelista Mateus está alegando que o profeta Isaías profetizou o nascimento virginal de Jesus Cristo. Mas nós podemos verificar que isto não é verdade. Que o profeta Isaías não estava falando de algo que deveria acontecer 700 anos depois da sua época. Estava falando de algo que deveria acontecer na sua época, dentro de um determinado contexto. A terceira mentira é sobre a profecia messiânica de Miqueias 5, verso 2. Em Mateus 2, verso 3 ao verso 6, lemos o seguinte: quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, o meu povo. Esta profecia encontra-se em Miqueias, capítulo 5, verso 2. De fato, em Miqueias, capítulo 5, lemos o seguinte, a partir do verso 1. Reúna suas tropas, ó cidade das tropas, pois há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face com uma vara. Verso 2. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante,
em tempos antigos. Bom, não tem como negar que aqui temos uma profecia messiânica de fato. Fala-se sim de um Messias. Mas a pergunta é, esse Messias é Jesus? Não, não é Jesus Cristo. Por quê? Porque quando você lê os versos que se seguem, o verso 3, 4 e o verso 5, percebe-se claramente que este Messias que está sendo profetizado aqui não é Jesus Cristo. O verso 3 vai dizer assim: por isso os israelitas serão abandonados, até que aquela que está em trabalho de parto dê à luz. Então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. Eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Esses versos mostram que o contexto aqui é a punição dos israelitas através do cativeiro babilônico. Os israelitas seriam punidos através do cativeiro babilônico e depois iriam regressar para a sua terra. Viria então o Messias, que iria pastorear os israelitas e eles viveriam em segurança sob o governo desse Messias, e que a grandeza desse Messias iria alcançar os confins da terra, ou seja, é uma referência aos tempos de glória de Israel, a esperança messiânica de Israel, que não aconteceu com Jesus Cristo. Os israelitas não viveram em paz, em segurança, sob o governo de Jesus. Jesus nem foi rei. Jesus não teve um reino que alcançou os confins da terra, conforme está dito aqui nesse verso 4. Mais uma mentira nos evangelhos. Mateus faz um corte no texto do Antigo Testamento, faz um corte na profecia messiânica e diz que a profecia refere-se a Jesus Cristo, desconsidera outros detalhes sobre esse mesmo Messias profetizado ali no texto de Miqueias 5. O texto fala sim de um Messias, mas este Messias não é Jesus Cristo. Porque o texto, além de falar que o Messias iria vir de Belém, diz também que este Messias iria pastorear, iria governar sobre Israel, que os israelitas iriam viver em paz, em segurança, sob esse governo do Messias. Isso simplesmente não aconteceu com Jesus Cristo. Jesus nunca foi rei sobre Israel. Jesus dizia: meu reino não é deste mundo. Jesus viveu, pregou as suas mensagens e morreu sem nunca ter se assentado no trono de Davi para cumprir essas profecias. A quarta mentira é sobre Oséias 11, verso 1. Ainda em Mateus 2, já no verso 14 e verso 15, lemos o seguinte: então ele se levantou, referindo-se a José, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Mais uma mentira que você pode facilmente perceber se você verificar o texto onde supostamente se encontra esta profecia, que é Oséias 11, verso 1. Diz o seguinte: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Verso 2 diz assim: mas quanto mais eu o amava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Você percebeu que esse texto não tem nada a ver com Jesus Cristo? Que a aplicação que Mateus faz deste texto é uma aplicação equivocada? O texto fala de Israel e não do menino Jesus. O texto diz: quando Israel era menino, eu o amei. Uma referência a Israel quando estava se formando como uma nação. E quando ele diz: e do Egito chamei o meu filho, ainda está se referindo a Israel.
O filho aqui é Israel, que foi libertado do Egito, da escravidão. Então, isso aqui nem é uma profecia, não tem nada a ver com Jesus, é apenas uma declaração de algo que já aconteceu. No verso 12 ele diz, mas quanto mais eu o amava, ou seja, Israel, quanto mais Deus amava Israel, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Veja como o evangelista Mateus engana os seus leitores. Ele tira o texto fora de contexto para dizer que Jesus está cumprindo as profecias do Antigo Testamento. O texto não se refere a Jesus Cristo. O filho ao qual o texto se refere é Israel e não Jesus. Foi Israel que foi retirado do Egito, da escravidão do Egito. Só porque ali aparece meu filho, isso não quer dizer que é Jesus Cristo. Não quer dizer que é o Messias. Tá? É uma referência a Israel. Já tem muitos outros textos no Antigo Testamento onde Deus chama Israel de meu filho. Esta não seria a primeira vez, portanto. A quinta mentira é sobre Jeremias 31, verso 15. Ainda em Mateus 2, já no verso 16, 17 e 18, lemos o seguinte: Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Primeira coisa já se notar é que não há nenhum registro histórico sobre esta matança de meninos de 2 anos para baixo em Belém. Talvez nunca tenha acontecido, mas só porque não tem registro não quer dizer que não aconteceu. Pronto, é muito improvável que isso tenha acontecido. Se não, uma matança de tão magnitude, muito provavelmente teria algum registro. Mas pronto, vamos lá ver o texto de Jeremias para verificar se de fato Jeremias profetizou mesmo esta matança. Ou então, mais uma vez, Mateus está nos enganando. Jeremias 31, verso 15. Assim diz o Senhor, ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Esta é, segundo Mateus, uma profecia, a profecia sobre a matança dos meninos de 2 anos para baixo em Belém. Mas vamos ler o verso 16, que tem uma coisa interessante. Assim diz o Senhor, contenha o seu choro e as suas lágrimas. Quem deveria conter os seus choros e as suas lágrimas? Raquel, que com certeza é uma referência a Israel. Pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles quem? Os filhos de Raquel, os filhos pelos quais Raquel estava chorando. Eles voltarão da terra do inimigo. Mas ora, se aqui temos uma profecia da matança dos meninos, como é que aqui no verso 16 nós lemos que eles, os filhos de Raquel, voltarão da terra do inimigo? E o verso 17 diz, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Mas ora, esses filhos não estão mortos. Como é que eles voltarão para a sua pátria? Não faz sentido, né? Dizer que isso aqui é uma profecia da matança dos meninos de 2 anos para baixo, lá de Mateus, segundo Mateus, não faz sentido. Mas faz sentido se você pensar no cativeiro babilônico. Que esses filhos de Raquel seriam os israelitas que foram deportados para a Babilônia. Ou Mateus interpretou errado, não entendeu o texto de Jeremias 31, verso 15, ou então ele está enganando, mentindo para os seus leitores, dizendo que
Jeremias 31, verso 15, é uma profecia sobre Jesus quando na verdade não é. O texto não se refere a Jesus Cristo. O texto se refere à deportação dos israelitas para a Babilônia. E Raquel, que está ali chorando pelos seus filhos, é uma figura, é uma referência à própria nação de Israel, que chora pelos seus filhos deportados para a Babilônia. E o texto diz que esses filhos que foram deportados para a Babilônia voltariam da terra do inimigo, voltariam de Babilônia para Jerusalém. A sexta e última mentira que eu tenho que lhe mostrar ainda neste vídeo é sobre a profecia de que Jesus, ou Messias, deveria ser nazareno. Ainda em Mateus 2, verso 21, 22 e 23. Ele, José, pai de Jesus Cristo, se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judeia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Simplesmente não existe nenhuma profecia no Antigo Testamento que diz que o Messias seria chamado Nazareno. Portanto, não se sabe onde que Mateus teria tirado esta profecia. Ele diz que os profetas dizem que Jesus seria chamado Nazareno, mas quais profetas? Porque nenhum dos profetas do Antigo Testamento fala que que o Messias seria chamado Nazareno. Então, ou ele tirou essa profecia de outros textos que não foram canonizados, que não estão na Bíblia, que até agora são desconhecidos, ou será que ele simplesmente inventou essa profecia? Prometo trazer uma segunda parte para este tópico, as mentiras descaradas dos evangelhos. Então, se você gosta deste conteúdo, gostou deste conteúdo, se inscreva já no canal, ativa já o sininho das notificações para receber os próximos vídeos.